Mais uma pregação, que é a palavra. Pregarmos hoje sobre a nossa fé e o amor de Deus. Nós estamos num momento tão difícil que temos que orar, perseverar e vigiar. Senhor Pai, Deus onipotente eterno, que o poder do Divino Espírito Santo desça sobre nós, aqui nesse momento, que eu possa transmitir a sua palavra aos fiéis da palavra e às servas do Senhor e filhos e a todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Peço nesse momento que o Divino Cordeiro que foi imolado na cruz repreenda todo o mal que está sob o jugo de nós que estamos ouvindo e que ordeno nesse momento que expulse os principados e potestades, os espíritos maus para as prisões. Eu peço nesse momento, pela minha fé, em nome de Jesus. Então, amados, fiéis à palavra e às servas do Senhor, vamos nesse momento estudar sobre a fé, como podemos desenvolver a fé. Muito importante. O que é a fé, irmãos? A fé no Senhor, acho, às vezes, que enquanto reconhecerem o nome de Deus, persistirem em ler a palavra, se reunirem, orarem, e além disso forem capazes de se sacrificar tudo na sua vida e trabalhar. Os crentes que têm fé em Deus, de fato, é verdade, significa que quando nossa mente e nosso corpo suportam o grande sofrimento e as adversidades, nós entendemos o mal ou reclamamos sempre a Deus, mas sim podemos obedecer a Deus e preservar e acreditar nas suas decisões e em segui-lo. Os registros bíblicos, quando Jó foi tentado por Satanás, seu gado foi roubado por bandidos, seus servos foram mortos, a calamidade atingiu seus filhos, ele teve feridas doloridas por todo o corpo e sua esposa riu dele até, pediu-lhe para renunciar a Deus, o nome dele, de Deus. Quando enfrentou essas desgraças repentinas, ele suportou com dor em seu corpo e espírito. No entanto, ele não se queixou da retirada de Deus, mas disse: Senhor Deus me deu e Deus me tirou. Bendito seja o nome de Deus. Jó capítulo 1, verso 21. Ele deu testemunho forte e ressonantes de Deus, que envergonhou e derrotou Satanás, vendo a fé de Jó nele. Deus abençoou duplamente, concedeu-lhe mais gado, ovelhas e lindos filhos. E finalmente Jó morreu. Cheio de dias, Jó é modelo de fé e é digno da emulação por cada um de nós, crentes no Senhor. Dos testemunhos de Jó, fiéis à palavra, servos do Senhor, podemos ver que quando Deus o abençoou, ele acreditou que tudo que o homem possui se deve às bênçãos de Deus. Por isso, agradeceu a ele e orou, e o adorou. Quando as provações de Deus acontecem com ele, embora não entendesse e sentisse a dor, ele ainda obedeceu a Deus e não teve nenhuma queixa. Só isso, a fé verdadeira em Deus e é também o coração sincero do homem para com ele. Assim como as palavras de Deus dizem, a que se refere a palavra fé? A fé é a crença genuína e o corpo sincero que os humanos deveriam possuir quando não podem ver e nem tocar algo. Quando a obra de Deus não está alinhada com as noções humanas, quando está além da chance humana. Essa é a fé do qual eu estou transmitindo a vocês.
As pessoas necessitam dessa fé durante períodos das dificuldades. E a fé é algo que é seguido pelo refinamento. A fé não pode ser separados. Então, como podemos desenvolver a fé em Deus? Isso requer que vivamos, valorizemos na prática a obra de Deus em nossas vidas diárias. Quando somos capazes de entender a maestria, orquestrações de arranjos de Deus para a nossa vida e a autoridade dos atos dele. E temos um genuíno entendimento dele através desses atos, não importa se a obra de Deus não esteja de acordo com as nossas concepções. Ainda seremos capazes de manter a nossa fé em Deus. Assim como Jó, ele só ouviu falar de Deus, mas nunca ouviu. No entanto, ele pôde conhecer a soberania de Deus ao ver sua justiça em todas as Por exemplo, a fortuna e o infortúnio do homem. Quanto dinheiro alguém possuiria? Quantos filhos teria na vida? Ele sabia que tudo isso estava sob a soberania de Deus. Apesar dos planos e cálculos do homem, ele viu que era mal e punido por Deus. Quem era bondoso e recebia graças e bênçãos de Deus, como já havia experimentado a soberania e a justiça de Deus em sua vida, ele tinha algum entendimento de Deus e desenvolveu verdadeira fé. Ele não fez exigência a Deus e achou que deveria aceitar e obedecer as orquestrações e arranjos do Pai. Quando as tentações de Satanás vierem sobre ele, embora estivesse triste, ele sabia que todas as coisas que desfrutava haviam vindo de Deus e não haviam sido conquistadas por seu próprio trabalho árduo, e que se Deus quisesse recuperá-lo, ele não deveria reclamar ou entender Deus mal. Ao contrário, deveria obedecer. Assim, Jó deu um testemunho retumbante de Deus diante de Satanás, e foi feito por Deus. Outro exemplo é Moisés. Ele ficou no deserto 40 anos. Não havia ninguém lá, e seus únicos companheiros eram ovelhas durante o dia e as estrelas à noite. Por fim, ele sobreviveu nos 40 anos difíceis, confiando em Deus. Por meio dessas experiências, ele realmente apreciou que tudo é orquestrado pela mão de Deus e que não há nada que Deus possa fazer, que não possa fazer. Essa compreensão de Deus o ajudou a desenvolver a verdadeira fé em Deus. Assim, quando Deus lhe pediu para liderar o povo de Israel para fora do Egito, ele se prostrou diante de Deus e aceitou sua missão sem hesitação. Especialmente quando algumas dificuldades, situações angustiantes nos acontecem, devemos primeiramente obedecer a Deus incondicionalmente e em seguida olhar para Deus, orar e buscar a vontade de Deus. Quando por meio disso alcançamos a verdadeira obediência de Deus, certamente veremos as suas obras maravilhosas e desenvolveremos a verdadeira fé nele. Nesse ponto, eu quero lembrar uma experiência de uma irmã, não muito depois de aceitar a Deus. Uma doença caiu sobre ela. Mais tarde ficou cada vez pior. E ela ainda corria o risco de ter paralisia da barriga. Naquela época estava muito fraca e com muitas dores. No entanto, por meio de orações e da leitura das palavras de Deus, ela entendeu que Satanás estava usando a doença para perturbá-la. Essa doença foi a tentação de Satanás e também o teste de Deus. Depois de entender a intenção de Deus, ela orou a Deus, dizendo que estava disposta a se entregar a Deus
determinada a dar o testemunho. Depois disso, surpreendentemente, ela se recuperou muito rapidamente. Assim, ela não só deixou Deus por conta daquela doença, mas na verdade fortaleceu sua resolução de seguir a Deus. Ainda mais de ver as obras maravilhosas de Deus que faz sobre nós, as suas maravilhas, às vezes mesmo com as maravilhas do Pai, nós, humanos, temos falta de amor. Mostrar o que é impossível a nós cristãos subsistir a vida sem amor, simplesmente porque o Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. O que é o amor? Fiéis à palavra, servas do Senhor. Muitos poetas já apresentaram definições bastante primorosas. Camões disse que o amor é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Na linguagem do cotidiano, confundimos amor com paixão destinada, paixão desatinada, ou mesmo com sexo, 90%. Quando se diz que se vai fazer amor, mas qual é o real significado do amor para o cristão? Porque não é tão fácil encontrá-lo atualmente? Definições de amor. A palavra amor refere-se ao relacionamento marital entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 24, verso 67. Essa mesma palavra, como se depreende do próprio texto anterior, pode ter conotações sexual sempre. Mas essa mesma palavra é usada para mostrar amor entre pais e filhos. Gênesis capítulo 22, verso 2. Ou entre amigos. Pode ser usado inclusive para gostar de objetos. Uma vida longa. É de maior interesse saber que se essa palavra é apresentada, no entanto, para o amor de Deus pelo homem, quanto do homem para com Deus. No grego do Novo Testamento, o significado para o amor é desmembrado em vários vocábulos. O mais específico é ágape, que em Jó, capítulo 3, verso 16, revela o grandioso amor de Deus para os homens. E em 1 Jó, capítulo 3, verso 16, o amor entre cristãos, esse é o amor sacrificial, desinteressado, que nunca busca obter vantagem própria. 1 Coríntios capítulo 13. Outro verbo é fileu, cujo sentido reflete o sentimento de amizade. Uma outra palavra para o amor, no grego, servas do Senhor, que não se encontra no Novo Testamento, apenas na versão grega, é eros. Os estudiosos costumam dar uma conotação negativa a esse tipo de amor, por associá-lo ao sexo, eros. Contudo, numa perspectiva bíblica, o eros dentro do casamento é um componente de amor. Hebreus capítulo 13, verso 4. A falta de amor. Nós, nos dias atuais, fiéis à palavra, vemos uma ausência de amor. E Jesus mostrou que esse seria um sinal dos últimos dias, que antecediu a tribulação, Mateus capítulo 24, verso 12. Por extensão, entendemos pelo texto que um dos principais motivos para a falta de amor, tanto dentro quanto fora da igreja, é a multiplicação da iniquidade. Quanto mais o homem se volta para ele mesmo, dando ao egoísmo, menos chance haverá para o amor. É válido destacar em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 22, o amor é como fruto do Espírito, é posto em oposição
contra as obras da carne. Assim é possível afirmar que a ausência do amor é resultado de uma vida distanciada do Espírito. Aqueles que andam na carne seguindo os princípios da iniquidade colherão os frutos que plantarem. É por isso que temos testemunho, uma ausência gritante do genuíno amor, inclusive entre os cristãos, superabunda o pecado, idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebidice, glutonaria, onde deveriam ter a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todos esses aspectos do fruto do Espírito estão encapsulados pelo amor, a maior, senão a virtude do cristianismo. As demais apenas acompanham. Jó capítulo 15, verso 10 e 13. Em busca do amor integral, o amor do cristão precisa ser sustentado por um tripé: Deus, próximo e a si mesmo. Deus, próximo e a si mesmo. Não se pode privilegiar um detrimento do outro, sob a pena de deturpar. Aqueles que dizem amar somente a Deus tendem ao fanatismo. Os que dizem amar apenas ao próximo tendem a filantropismo antibíblico. E os que amam apenas a si mesmo tendem ao egoísmo. Por isso aprendemos com o Senhor Jesus o modelo perfeito do amor integral. Amar a Deus e ao próximo como a nós. Deus, devemos amá-lo com todas as nossas forças e faculdades, inclusive com a mente. Isso quer dizer que amar a Deus é também meditar, refletir, pensar, com base na revelação que Ele nos proporciona. Não podemos esquecer que se podemos amá-lo hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Jó capítulo 3, verso 16. Primeiro ao próximo, considerando que esse tanto pode ser um de fora, como o samaritano, naquela parábola do samaritano, Lucas, capítulo 10, verso 29 e 37. Quando um doméstico da fé, é válido sempre lembrar a advertência de João como critério para avaliar quem ama verdadeiramente a Deus e ao próximo. 1 Jó capítulo 4, verso 20. Assim mesmo, não é pecado ter amor próprio. É desejo de Deus que zelemos pela nossa integridade física, psíquica e espiritual. No entanto, é preciso ser cuidadoso para que o amor próprio não se transforme em egoísmo, o que vai resultar em prazeres da carne, em pecado. E o pecado é a morte. O amor é característica fundamental do cristão. É justamente por ele que somos conhecidos, Mateus capítulo 7, verso 16. Mas para que isso se concretize, é preciso que haja sacrifício. Afinal, Deus provou seu amor quando entregou seu Filho pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, verso 8. Não devemos, porém, pensar que o amor se reduz à caridade, pois como bem nos alerta Paulo, ainda que entreguemos tudo que tenhamos e doamos aos pobres, se não tivermos amor, de nada vale. 1 Coríntios capítulo 13, quem ama não apenas doa o que tem, sobretudo a si mesmo. Fiéis à palavra, serva do Senhor, pense nisso. Pense nessa palavra que Deus está enviando através desse servo a você. O amor é o padrão divino. Deus é amor. 1 Jó capítulo 4, verso 8. Seja o perfeito em amor, assim como é perfeito o Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 48. A origem do amor. A lei foi dada por Moisés. O amor realizado de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Jó capítulo 1, verso 17. Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo,
que Ele nos deu, Romanos capítulo 5, verso 5, o próprio Deus nos ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, limpo e de uma fé verdadeira. Sabemos que o amor, por causa disso, Cristo deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nós, aos nossos irmãos, a nossa vida. Queridos, fiéis à palavra, servos do Senhor, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Característica do amor, como eu já frisei, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança, paciência. O amor é eterno, 1 Coríntios capítulo 13. Há bênçãos do amor, porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor, com a bênção e as mais bênçãos. Jó capítulo 1, verso 16. Amado irmão, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois vocês têm animado o coração de todo o povo de Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. O seu amor enche completamente o nosso coração. 1 Jó capítulo 4, verso 12. Ser cristão, fiéis, servas do Senhor, é ser amor. Se tivermos amor uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, disse Jesus. Jó capítulo 13, verso 35. E todos continuam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Atos capítulo 2, verso 42. Portanto, esforce-se para ter amor, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Somos destinados a amar. Por meio de nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. 2 Coríntios capítulo 6, verso 6. Ora, para que vocês tenham raiz e alicerce no amor, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O que eu peço a Deus é que o seu amor, o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e entendimento por completo. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm um pelos outros, pelas pessoas. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros, no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Falando verdade com o espírito de amor, cresçamos junto, tudo, alcançamos na altura espiritual em Cristo. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Seja um exemplo cristão, na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ame-se uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Acima de tudo, ame sinceramente um ao outro, pois o amor perdoa os pecados. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. O verdadeiro amor, o que importa é a fé que age por meio de amor.
que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Romanos capítulo 12, verso 9. Ame-se uns aos outros com amor de irmão de Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é esse: continue a amar uns aos outros. Segundo João capítulo 1, verso 6, que o amor faz com que vocês sirvam uns aos outros. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente pelas palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra meio às ações. 1 João, capítulo 3, verso 18. Atenção, serva do Senhor. Dedico a vocês esses versículos. Filhinhos, o nosso amor não deve ser somente com palavras e conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostre por meio de ações. 1 João capítulo 3, verso 18, vou repetir pela terceira vez. Atenção, servas do Senhor, atenção, fiéis à palavra, filhos, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e conversa, Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações, atos e obras. Quem ama contribui. Eu não estou querendo aqui mandar em vocês, estou apenas transmitindo os anseios do Pai. O que eu estou querendo é que vocês conheçam o entusiasmo com que as igrejas se portaram lá na Macedônia, porque assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. 2 Coríntios capítulo 8, verso 8. O amor errado. Tem amor errado. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem ter tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimento. Mas você, o homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, amor, perseverança, respeito aos outros. 1 Timóteo capítulo 6, versos 10 e 11. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que vocês têm. Lembre-se, fiéis à palavra, serva do Senhor, sempre disse, agradeça o que Deus te deu e não cobre o que Ele não te deu. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. A falta de amor, a maldade vai se espalhando tanto que o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Romanos capítulo 1, verso 31. O fim do amor. Observe, serva do Senhor. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito ao próximo e sua religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres de que Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião cristã, mas em suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente, povo meu. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 5. A recompensa de um grande amor. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram, e ainda não dando aos seus irmãos na fé, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Hebreus capítulo 6, verso 10. Então, fiéis à palavra, eu quis aqui recitar algumas palavras do que é o amor. Vou também comentar mais alguma coisa do que é o verdadeiro amor.
fé, amor, nosso amor ao Pai, e Deus tem o amor a nós. Acima de tudo tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Colossenses capítulo 3, verso 14. Nós precisamos do verdadeiro amor, aquele que não seja fingido. O amor é o propósito de querer de Deus para nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 13. O que é o amor? Eu já citei alguma coisa. Vou aqui explanar mais um pouco. O amor verdadeiro é uma pessoa. É Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. O amor une, edifica os irmãos, a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, no qual estamos unidos, completo um só corpo em Cristo, que é a cabeça do corpo, cabeça da igreja. Todos os tipos de amor dedicado ao que é bom e do bem, vem da mesma fonte. Deus, o amor é o primeiro mandamento. Deus é o primeiro mandamento, quando Ele nos ensina a amá-lo. Em primeiro lugar, acima de tudo, o que temos e o que somos. Ele nos chama a um profundo relacionamento com Ele, somente colocando dia após dia, ou melhor, conhecendo dia após dia, podemos compreender mais profundamente esse grande amor. Nada é mais valioso que o amor. Por esse motivo, Ele nos instrui a amar aos nossos inimigos, pois não amamos, não podemos conhecê-los, pois Ele é o amor. Ele nos chama a sermos cheios dele, de graça. Um dom que se torna em frutos. Jesus é o dom de Deus para todos nós. Deus deu o Filho dele. Estando nele, nós damos frutos. Um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Uma força, poder. O amor é a força mais poderosa desse mundo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. O amor é tão poderoso como a morte. Salomão capítulo 8, verso 6. Cantares. Um sacrifício. Fazer tudo o que for necessário, sacrifício para ajudar os outros. Mesmo que ele queira a abnegação sua. Renúncia. Hebreus capítulo 13, verso 16. Jesus é o único Filho de Deus que se deu por nós para acabar com o mal do pecado do qual estávamos inundados. Pediu ao Pai que se afastasse dele aquele sofrimento, mas na mesma oração ele disse: mas que seja feita a sua vontade, Pai. Uma abnegação, ação caracterizada pelo desprendimento, desapego e altruísmo, renúncia ascética, esforço metódico e continuado à própria vontade, sacrifício voluntário dos próprios desejos, da qual desiste de algum comportamento, de alguma coisa. Assim, a abnegação remete para uma forma de sacrifício como ato de ignorar os seus próprios interesses. Altruísmo, o amor desinteressado ao próximo. Ausência de egoísmo, quem presta sua ajuda aos pequeninos que nada tem, sabe de antemão que não receberá dele agradecimento ou retribuição paga ou qualquer coisa. Sabemos que o amor, por causa disso, Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e conversas, deve ser um verdadeiro amor, que se mostra por meio de ações, como eu já citei, 1 João capítulo 3, versos 16 e 18. Purificação, o que é a purificação do amor? Os apóstolos se reclinavam à mesa para participar de ceia quando Jesus se levantou, pegou a água e uma toalha e começou a lavar os seus pés. João capítulo 13, com tantas coisas importantes que poderia falar, Jesus tomou o tempo para lavar os pés dos seus discípulos. Por quê?
Quando Jesus chegou a Pedro, esse recusou lavar seus pés. Mas quando Jesus falou que precisava ser lavado para participar dele, Pedro mudou de ideia. Senhor, não somente os pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. João capítulo 13, verso 9. É necessário que ser purificado para estar em comunhão com Cristo. Pedro não queria arriscar a rejeição pelo Senhor. Judas Iscariotes não manteria comunhão em Cristo, porque seu coração foi dominado por Satanás. As obras que faziam eram más, com interesse, amor ao dinheiro. O exemplo foi Caim, sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Humildade para servir, fiéis à palavra, servos do Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus ora: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como vós fiz, forçai vós também. Façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. João capítulo 13, verso 14 e 16. Jesus se esvaziou dizendo: glória do céu, para servir os homens. Filipenses capítulo 2, verso 5 e 8. Ele mostrou que nós devemos nos humilhar para servir aos outros. Como ele lavou os pés, nós devemos procurar oportunidade para humildemente servir uns aos outros. Obediência, pois amar a Deus é obedecer também aos seus mandamentos. E os mandamentos não são difíceis de obedecer. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 3 e 4. Perdão. Pode acontecer que muitas vezes de termos ressentimentos escondidos contra alguém, escondido até nós mesmos, de nós mesmos, porque fazemos questão de não nos lembrar para não sofrermos, mas ele está lá. Sabe aquela pessoa que você não quer falar sobre ela? Ou aquela que você evita? E aquela que você até fala dela, mas sente dor ou algum sentimento ruim sobre ela? É um forte indicativo de que realmente não houve o perdão para aquela pessoa. Perdoar não é esquecer o que a pessoa nos fez, mas sim, ao lembrar dela, do que aconteceu, não desejará se vingar, nem sentir raiva, não sentirá dor ou peso. Jesus perdoa aqueles que eram responsáveis pela sua crucificação, pois não sabiam o que faziam. Assim devemos tratar aqueles que não são maduros, não têm entendimento e não experimentaram a graça e a misericórdia plena de Deus em nossas vidas. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Porque se vocês perdoarem as pessoas que se ofenderam de vocês, o Pai de vocês, o que está lá no céu, também perdoará vocês. Mateus capítulo 6, verso 12 e 14. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns aos outros, e perdoem-se uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês e perdoa vocês. Efésios capítulo 4, verso 42. Tipos de amor, eu já citei um pouco lá em cima, eu vou reforçar. Lembra que eu falei de eros, de ágape? É os tipos de amor. Storge, filos. Quais os tipos de amor? Tem vários tipos de amor, como eu já citei lá em cima. Ágape. Ágape. Eu vou seguir no próximo vídeo, fiéis à palavra, que agora deu quase 40 minutos, e depois eu tenho que condensar e abaixar. É um pouco difícil, porque não é câmera, não é nada, é celular que eu faço essas pregações. Amém?